Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Quase metade da população tem um processo no judiciário. É o que revela o relatório Justiça em Números de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Foram quase 90 milhões de processos que tramitaram em 2009 e nem um terço deles chegou a ser julgado. Colapso do sistema? Para aprofundar essa discussão, está conosco Jefferson Kravchichin, conselheiro do CNJ, que é advogado e ex-presidente da OAB de Santa Catarina. Conselheiro Jefferson, é um prazer tê-lo de novo conosco aqui, em pouco tempo, diga-se de passagem, né? Mas era importante convidá-lo porque justamente o senhor, como conselheiro do CNJ, representando o nosso estado de Santa Catarina, é que tem as condições aqui de repercutir conosco esses números divulgados pelo relatório Justiça em Números do CNJ. Então eu começo perguntando o seguinte: nos últimos 3 anos o número de processos em tramitação na Justiça cresceu mais de 70%, e passando aí de 50 para 86 milhões. Então só em casos novos foram 25 milhões no ano passado. Nessa marcha, onde é que nós vamos parar? Inicialmente eu quero agradecer ao TRT12 e à SECOM pelo convite. É muito importante para o Conselho Nacional de Justiça a divulgação desses números. Por quê? Há uma visão da população, uma sensação geral, aquela sensação do homem médio, de que a justiça não funciona. E efetivamente o homem médio sabe que não funciona porque ele não tem a solução aos seus problemas. Eu brinco muito de que nós temos uma Constituição de 88, que em um determinado artigo ela diz que todos terão acesso à justiça. E você ingressa na justiça e não sai mais. E que talvez a solução seja nós alterarmos a Constituição, dizendo que o homem ingressará na justiça e terá saída da justiça. Mas isso é uma brincadeira, a solução não é essa. O Brasil realmente é um país que chama-se país da jabuticaba, que só dá no Brasil. Nós temos hoje no Brasil um processo para cada 2 habitantes. Diferentemente disso, por exemplo, na Austrália, é um processo para cada 6.500 habitantes. Então, quando nós vemos um número de 90 milhões de processos, e isso assusta a todos, e nós temos que diagnosticar qual o problema que está ocorrendo em razão desse número de processos e o porquê, então, que esses processos não têm saída na justiça. Na realidade, a justiça tem funcionado. Eu sou advogado, não sou magistrado, represento a Ordem dos Advogados do Brasil, e hoje, através desses dados, nós estamos tendo uma visão das entranhas do Poder Judiciário. No ano de 2009, ingressaram na Justiça 25 milhões de processos. Nós temos no Brasil 17 mil magistrados. Os magistrados conseguiram julgar 24 milhões de processos. Isso é um número absurdo, é uma jabuticaba. O magistrado não tem efetivamente nem tempo de olhar de uma forma com acuidade de cada processo. Ou seja, a litigiosidade no Brasil é algo absurdo, derivado. Isso que eu ia perguntar agora, porque temos esses números aí que são impressionantes, mas o senhor não considera que o brasileiro até parece gostar de resolver tudo na justiça, mesmo considerando aí, reconhecendo essa questão da morosidade do judiciário? Eu, como advogado, eu ouvi durante muito tempo, nós advogados dizemos que a culpa da demora na justiça é dos magistrados. Os magistrados, por sua sorte, diziam, não, a culpa é dos advogados. E as partes que a culpa era dos advogados e dos magistrados, mas ninguém é culpado. Na verdade, o sistema está totalmente desorganizado e visto e funcionando de uma forma que não é a correta. A litigiosidade no Brasil é algo absurdo. Não tem 25 milhões de processos ingressando no ano, isso não é uma coisa normal. Então, é cultural o problema. Você não pode dizer, então, que o magistrado é o culpado, porque ele efetivamente está trabalhando, salvo raríssimas exceções. O advogado é obrigado a recorrer em razão da legislação. E a parte tem o poder e dever de buscar os seus direitos. Ou seja, nós temos que iniciar todo um processo de cultura diferenciada em que se busque, e a Justiça do Trabalho já é exemplo nisso, isso traz, inclusive, aparece nos números do CNJ, que é a justiça que tem a maior agilidade, tem a menor taxa de congestionamento, trabalharmos com conciliação, com mediação, com arbitragem, instrumentos alternativos para que não se judicializem todos os problemas. Bem, de acordo com o relatório, o senhor inclusive já começou a tocar sobre isso, nesse assunto. Novamente, a Justiça do Trabalho ela foi a mais rápida. De cada 100 processos que tramitaram no ano passado, entre estoque e casos novos, ela conseguiu, por fim, a 51.
E isso fica bem acima da média do judiciário, que é de 29. Exato. Isso se deve porque a proporção entre processos e juízes na Justiça do Trabalho é um pouco mais equilibrada, ou porque ela é mais informal, ou até porque é que está utilizando mais a tecnologia da informação? Não, a Justiça do Trabalho, ouso dizer que talvez ela seja a mais nova das justiças, ela é moderna, e ela sempre procurou em todos os tribunais a modernidade e a eficiência e a eficácia. Então a Justiça do Trabalho tem, como eu falei, culturalmente um direcionamento diferente das demais justiças. Ela é campeã na conciliação, ela pratica a conciliação desde a sua formação. Quando nós fazemos os nossos encontros no CNJ, a Justiça do Trabalho traz sempre novidades, ela está criando. Era bastante informal. A legislação trabalhista ela é menos complexa do que as outras legislações, que a tributária, enfim, até que a previdenciária, a própria legislação civil, a criminal, ela é mais prática. Nós temos que buscar um novo tipo de pensamento na execução. Nós verificamos hoje, e o problema hoje na Justiça do Trabalho, ele encontra-se na fase da execução, não na de conhecimento. O conhecimento na Justiça do Trabalho hoje é muito rápido, a execução é que se prorroga, ou seja, nós temos que... Se fala em processo de execução, por exemplo, para um americano, para um alemão, ele não sabe o que é. Não existe. A decisão do processo de conhecimento é autoexecutável. Então nós temos que repensar o sistema judicial brasileiro. Não adianta procurarmos culpados, mas sim soluções. É uma mudança, primeiro, de cultura. As absurdidades e as jabuticabas brasileiras se refletem, por exemplo, nas faculdades de Direito. Nós temos 1.200 e poucas faculdades de Direito, eu não sei o número preciso, no Brasil. No restante do mundo existem 1.100. Ou seja, nós temos mais faculdade de Direito no Brasil do que no mundo todo. Isso reflete no número de bacharéis, inclusive na qualidade desses bacharéis que são egressos dessas faculdades. Isso leva ao litígio. Eu indago sempre, hoje eu farei uma palestra ainda para estudantes, se eles têm conciliação, mediação e arbitragem na faculdade. Pouquíssimas têm. Ou seja, o estudante sai da faculdade para litigar. Todo mundo hoje tem na família um bacharel ou um advogado. Ele instiga a todos ao litígio. O juiz é um advogado de toga. Ele acaba querendo o litígio também. O juiz se nega muitas vezes à conciliação. Ele não está preparado, mesmo que queira, para fazer a conciliação. Então são mudanças de paradigmas para que esses números fiquem palatáveis. Bem, conselheiro, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.